Olá, canal Hashtag Eu Leio, estamos com mais uma dica e hoje 10 dicas para o jovem e o adolescente poder ler em casa. É o tipo de livro que você pode ler à vontade e sem receio nenhum, inclusive indica aí para os teus pais também lerem, porque vai ser uma leitura realmente proveitosa. Ao longo dos tempos que eu trabalhei com juventude, eu sempre comprei livros para ler e entender justamente o mundo jovem e o que eles poderiam estar lendo para enriquecer o seu conhecimento a partir do conhecimento bíblico e racional, no sentido da razão de usar a partir também do conhecimento escolar e universitário. Então, o primeiro livro de 10 que eu indico é este aqui do John Stott, Crer é Também Pensar. Ele traz justamente a proposta da relação entre fé e razão. A segunda dica é do C.S. Lewis. Ele traz neste livrinho, de uma forma bem irônica, a questão da relação de como o diabo tenta as pessoas e vai bem ao contrário daquilo que talvez você aprendeu ou talvez não aprendeu na sua igreja local, ou através das tuas leituras bíblicas, talvez já condicionadas por muitas visões teológicas equivocadas. Aqui o Lewis então dedica justamente para o seu amigo Tolkien, que também escreveu o livro O Senhor dos Anéis, né? Aquela série também de vídeos. Então C.S. Lewis aqui traz de uma forma muito legal esse livro, né? Você pode ler, emprestar e até propor para estudar junto em grupo com seus amigos. Fica essa dica. A terceira dica é do Ricardo Barbosa, Janelas para a Vida. Esse livro trabalha a questão da espiritualidade, temas como comunhão, relacionamento, relação que você jovem pode ter e deve ter com a sua família, com a igreja. É de fato um livro transformador e fácil de ler, um livro não é tão extenso, então você vai ter um grande proveito aí para a tua vida espiritual. O quarto livro, do Rubem Amorese, Sexo e Felicidade. Esse livro, inclusive, você deve emprestar para o teu pai e tua mãe. Ele mesmo diz, o autor, que ele não está escrevendo para os papais, para as mamães, ao contrário. Ele está escrevendo para você que é jovem e adolescente e é um tema aí quente que com certeza você vai gostar. O quinto livro é do Timothy Keller, um livro onde ele trabalha só a parábola do filho pródigo. E é um livro que você vai realmente dizer, puxa, eu nunca ouvi uma pregação ou um ensino sobre a parábola do filho pródigo como ele escreve aqui. Então imagina, um livro como este, em torno de 200 páginas, só sobre a história do filho pródigo. Algo revolucionário, com certeza, para a sua vida. E um livro que, para mim, realmente falou muito, já li ele há uns 15 anos atrás, é esse aqui, Como os Pinguins Me Ajudaram a Entender Deus, do Donald Miller, da editora, então, Thomas Nelson Brasil. Talvez você vai ter dificuldade de encontrá-lo. Pode ser que você encontre ele em algum sebo ou procurando muito, mas é um livro que, de fato, fala a questão da espiritualidade na pós-modernidade. Então, é um livro realmente fantástico para você poder observar como se dá a relação da fé no tempo agora que nós conhecemos como pós-moderno. E esse livro, que eu indico agora, é as 6 decisões mais difíceis que você deve tomar e vai tomar em toda a sua vida. E entre os temas que ele trabalha, entre os 6, a relação que você tem com seus pais, com a escola ou com a universidade, a sua própria autoimagem, né? A relação também com namoro, sexo e também com drogas. É um tema realmente que vai precisar ser passado aí pela sua vida. Então dê-se a oportunidade de ler esse livro. Talvez você consiga achar ele em alguma biblioteca, nas escolas, mas é um livro que é pouco conhecido, mas que foi de fato um best-seller quando ele foi lançado há uns anos atrás. E este 7º livro do Philip Yancey, Ilusões da Fé. Esse livro realmente você vai precisar de ler. Esse livro é de fato aquele tipo de livro que ajuda você, cristão principalmente, a reconhecer, por exemplo, um tema bem básico que todo cristão vai passar por sua vida, que é se questionar sobre a existência de Deus. Isso não é talvez falta aí de fé ou abandono da fé, mas você vai se questionar realmente se Deus existe ou não. E agora um penúltimo livro que eu trago para vocês, ou melhor, não era o 7º, aquele já era a oitava dica. Esta então é a 9ª dica e penúltima, os desafios de Jesus, né? Como seguir então Jesus Cristo num tempo em que a gente vive. É um baita livro, um livreto aí do N.T. Wright, que hoje tem vários livros. Esse é o tipo de autor, ou é o autor que eu recomendo a você jovem ler todos os livros deles. E tem vários livros hoje sendo editados, inclusive pela Thomas Nelson Brasil. Estou falando da Thomas Nelson Brasil, não ganho nada dele, eles não me pagam para fazer propaganda, mas eles estão lançando muitos livros do N.T. Wright, então
leia tudo que ele escreveu, livros muito bons. Esse então justamente você pode e deve estudar em grupo aí com o teu grupo de jovens ou adolescente. E por fim, a dica realmente fundamental que eu acredito que a gente precisa trazer para vocês é com relação à amizade, essa amizade que a gente tem num tempo virtual, num tempo líquido ou num tempo onde as amizades não são valorizadas como em tempos passados. Então, esse livro você realmente deve ler, talvez quem sabe você lê com um amigo, ou com teus pais, ou com teu pai principalmente, porque ele trabalha justamente essa questão da relação do diálogo, de amizade e o ganho que você tem na conversa realmente entre 2, 3 pessoas, e algo que a gente deixa de fazer nessa era do virtual, onde a gente de fato tem relações muito superficiais. Então, essa é uma baita dica para você ler nessa época em que a gente está vivendo, mas é um tipo de livro que você pode ler em todo momento, tá bom? Então fica essas 10 dicas, a gente vai trazer mais 10 dicas no próximo vídeo com relação a materiais voltados para liderança com trabalhos de juventude, trabalhos com juventude. Então 10 dicas aí para o líder de jovem, tá bom? Então se você gostou das dicas, dá um joinha aqui embaixo, compartilha esse vídeo e até o nosso próximo vídeo com mais 10 dicas, tá bom? Até mais!